começar a nossa atividade dessa manhã, essa manhã friazinha, que todo mundo estava torcendo que esse frio chegasse, né? E para a gente poder fazer conexão com tudo aquilo que a gente veio buscar, vamos fechar um pouquinho os olhos para a gente fazer aquele movimento de ir para o nosso interior e indo para esse dentro de nós sentirmos que existe um ponto no nosso ser aonde nós somos luz, nós somos sabedoria, nós somos paz. E indo ao encontro desse ponto, nós vamos deixar que a nossa consciência se amplie para fazer conexão com a equipe espiritual que já preparou este ambiente para nos receber, para nós entrarmos em conexão com estas energias e, com isso, abrirmos as nossas almas para as energias benéficas que o passe nos proporciona. Que possamos, nesses momentos que estaremos juntos, estarmos abertos para reflexões, para recebermos as energias que, com certeza, nos darão equilíbrio, paz, para que vençamos todas as tarefas do nosso dia a dia. Nós temos como tema de hoje o Deus em nós. E eu acho que talvez vocês estejam me perguntando o que tem a ver Será que eu colocar? E eu acho que todo mundo conhece a matrioshka, né? É essa bonequinha que, quando você tira, tem uma outra dentro. Quando você tira, tem outra dentro. E assim sucessivamente. Como, nesse processo, ela vai ficando cada vez menorzinha, eu trouxe isso em imagem. Então, vamos pensar nessa matrioshka como nós. Vejam que ela é cheia de detalhes, ela é rica em enfeites, em colorido. Mas, se a gente abre, a gente tem uma segunda personalidade ali. Então, nós vamos olhando e pensando, hoje, nós temos esta personalidade. Mas esta personalidade só pôde ser construída a partir desta experiência que nós já tivemos, numa outra encarnação, numa outra possibilidade de aprendizado. Então, enquanto estávamos nesta personalidade, nós vivemos todas as experiências de um determinado momento, de um determinado ciclo de evolução, e depois podemos, então, construir uma nova personalidade. Mas essa matrioshka, se a gente abrir ela, nós temos uma outra personalidade um pouco mais simples. Se continuarmos nesse processo,
abrindo essa que é mais simples, nós vamos ter uma mais simples ainda, que como lá a primeira, como em todas as outras, nós fizemos na nossa primeira, na experiência atual que nós estamos vivendo, nós vamos viver esta personalidade com todas as suas lições, calcada na experiência anterior da outra encarnação, da outra, e assim sucessivamente. Então, quem somos nós? O que nós somos hoje é o fruto de todas essas experiências que nós fomos vivendo. E, se vocês repararem, cada vez a beleza continua, mas só que em proporção menor, até o ponto de ir se tornando cada vez mais simples, que é como se, nesse momento, a gente só soubesse colocar na nossa personalidade alguns elementos. Mas a gente pode ir adiante e irmos para experiências mais anteriores ainda, em que nós éramos muito pequenos em termos de conhecimento, em termos de moral, e então todas as possibilidades que a gente vê naquela primeira matriosca, elas estão muito diminuídas, a ponto de nós chegarmos a um ponto de dizer, tá, mas e agora? Quem é que organizou todo este processo, que permitiu que esta simplicidade, nesse momento, que ignorava tudo isso que já está sendo vivido hoje, quem é que organizou e que foi evoluindo neste processo contínuo que é o nosso processo de evolução? Então, nós podemos dizer que aquele que organizou tudo isso é o nosso espírito. E o que é o nosso espírito? Ou seja, quem somos nós na nossa essência? Nós somos luz, nós somos sabedoria, nós somos paz. A gente não vem sendo educado para fazer este reconhecimento da nossa essência, daquilo que nós realmente somos, porque aqui nós tínhamos muito pouco conhecimento e nós éramos regidos pelas leis divinas. Por exemplo, a lei de sobrevivência. Na lei de sobrevivência, você muitas vezes rompe a moral que hoje em dia nós já teríamos para poder sobreviver. Então, por isso que foi este processo de crescimento. Então, a gente pode dizer que lá, naquele comecinho, em que não tínhamos muito, estávamos sempre a aprender, mas as lições eram lições mais simples. Quando nós chegamos nesse momento da nossa personalidade hoje, nós podemos olhar e ver que percorremos um caminho em que fomos aprendendo a colocar na nossa personalidade muitos valores, muitos detalhes, muitas belezas que fazem parte do nosso ser hoje em dia. Poderíamos olhar também dessa forma, como um processo de crescimento. E é o que os espíritos nos dizem, nós evoluímos em moral e em conhecimento. Neste início aqui, estávamos muito pequenininhos. Veja a simplicidade das possibilidades que tínhamos representadas aqui no desenho. Agora, estamos nessa personalidade porque já percorremos tudo isto aqui.
fomos aprendendo em cada ciclo da nossa existência a trazer para nosso ser essa beleza que somos hoje. Então, nós temos que pensar que o grande organizador e que promoveu esse projeto todo, que promoveu essa caminhada toda, foi a nossa centelha divina. É ela que está nesse processo e que vai nos levar cada vez mais encaixados numa lei divina, que é a lei de evolução. Então, vamos dar uma olhada o que é essa nossa essência divina. Então, respondendo àquela pergunta inicial de quem somos nós, a resposta é: nós somos essa essência. Estamos como homem, mulher, criança, adulto. A personalidade atual é como estamos, mas quem somos, nós somos essa essência divina, que é a consciência pura. E quando nós entramos em contato com a nossa essência, as nossas decisões são baseadas nas leis divinas. Quando nós entramos em contato com a nossa essência, nós estamos em contato com esse potencial que somos nós, porque nós somos potencial que vamos nos desenvolver e fazer uma caminhada toda no sentido de nos tornarmos aquilo que já somos. Porque é incrível. Eu sou psicóloga, e quando eu fazia faculdade de psicologia, uma vez um professor disse que em terapia você se torna aquilo que você é. Eu disse, então, se eu já sou, para que eu vou fazer terapia? Mas, na verdade, é uma grande verdade. Nós esquecemos aquilo que nós somos na essência. Nós esquecemos essa centelha divina que somos nós, criação de Deus. E nós dizemos que somos imperfeitos, que somos devedores, que somos isso, que somos aquilo. Nós estamos fazendo o nosso caminho de aprendizado. Então, nós, como potencial, nós estamos nesse caminho da evolução para sermos aquilo que nós já somos. Ou seja, nós nos tornarmos, como em terapia a gente faz, nos tornarmos conscientes daquilo que a gente é, nesta personalidade atual. Só que, nesse processo, nós temos que nos tornar conscientes da nossa essência divina. E vamos olhar um pouquinho mais de perto. A nossa essência é silenciosa e é pacífica, que eu digo é onde nós somos paz. A nossa essência, ela é autossuficiente, ou seja, está muito bem estar com ela mesma, simplesmente estar aí. Sabe quando aquele momento em que você se desliga do mundo e parece que você encontra um silêncio interior e ali dá para relaxar? Ali é segurança, ali nada dessa confusão mundial acontece, porque ali é Deus, ali é paz. A nossa essência divina, ela está desperta sem fadiga. Uma vez eu li num dos livros de André Luiz que dizia assim, o espírito não está nunca inativo, ele está sempre ativo. Aí eu pensei, ai meu Deus, que canseira! Como é que é isso? Porque o nosso raciocínio é, eu trabalho o dia inteiro, eu faço isso e eu preciso descansar. Mas se a gente pensar, o nosso espírito ele está sempre ativo. Ou seja, é essa consciência que está desperta, que está atenta, mas ela não se cansa. Porque no nosso raciocínio atual a gente trabalha, dorme, e quando a gente dorme, o nosso espírito está em atividade.
Então, ele não descansa, como essência, está sempre ativo. Tem esse potencial infinito. É onde a gente olha para o futuro e olha para o futuro como possibilidade. Porque a gente sabe que está dentro da lei de evolução e é nisso que a gente vai caminhar. Aí, essa nossa essência, ela organiza a si mesma. Coordena sem esforço todos os aspectos da existência. E vejam que é uma coisa muito simples quando a gente pensa que a nossa essência coordena tudo. Vocês já imaginaram o trabalho que tem as células quando a gente faz um corte na pele? Você faz um corte, imediatamente as células se separam. Mas tem uma organização, uma essência divina que vai produzir a recuperação. Imediatamente as células começam a procurar se juntar e jogam ali o sangue que vai correndo, e essas células vão se juntando, fazem um coágulo que estanca o sangue. É a consciência organizando. É essa essência que sabe o que nós precisamos. A nossa essência é também espontânea. Ou seja, naquele momento em que a gente é a gente mesmo. Sem máscara, sem papéis a desempenhar, sem script. Aquele momento em que você é você. Esse é um momento em que a nossa consciência divina se expressa. Ela é dinâmica, mesmo sem estar em movimento, fornece energia para todas as atividades do universo. E por que a palavra universo faz sentido? Porque nós estamos em todos os níveis de energia, em todos os níveis sutis do universo. E com isso nós temos força para fazer muita coisa. É um estado de graça. É onde eu disse que quando a gente entra em contato, que a gente deixa a essência divina aparecer, é aquele estado de estar bem. A gente sabe, está tudo certo. Mesmo que na nossa personalidade atual a gente olha assim, puxa vida, mas está tudo errado. Mas se a gente entra em contato, a gente sabe que tudo que está acontecendo está dentro das leis divinas. É sabedoria. É daí, é desse nível da nossa essência que vem a nossa intuição. E quando ela vem com aquele cunho de verdade. E se a gente segue, se a gente favorece que a intuição esteja presente, com certeza as nossas decisões serão muito acertadas. E a nossa essência abrange tudo, porque ela é integral. Ela é integral no sentido de que ela está em mim, ela sou eu, mas eu também sou esse oceano de energia que me cerca. Então, é como se há uma individualidade que sou eu, que é essa centelha divina que evolui, mas ao mesmo tempo esta personalidade está nesse oceano desta energia divina. Então, a gente vai passar para... O tema é Deus em nós, a gente começou em nós, que é mais fácil, né? Porque a gente vai falar da gente, das nossas coisas. E quando a gente tem a proposta de falar sobre Deus, aí a coisa fica um pouquinho mais complexa. Me dizia outro dia uma pessoa que, quando era jovem, ia para o pinheiro que existia na casa onde morava e sentava ali e ficava meditando sobre as coisas do universo e pensava sobre Deus e pensava sobre as coisas como é que tudo isso estava organizado, e chegava num ponto que sentia até dor de cabeça. Porque quando a gente vai falar de Deus, a gente vai até um ponto e a gente sente que tem nossas limitações. Porque
o nosso raciocínio é como se aqui, na nossa matriosca, nós tivéssemos que ter outras tantas experiências para podermos ter uma abrangência maior, uma compreensão, e assim seguirmos numa compreensão maior e num sentir muito maior também de Deus. Mas Kardec pergunta aos espíritos: o que é Deus? Veja que ele não pergunta quem é, o que é, porque é muito mais amplo. Se fosse quem, estaria personalizando, mas é o que é. E os espíritos respondem: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ou seja, é essa inteligência que cria e que está constantemente ativo, criando. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso um sentido. Que sentido será esse que nos falta para a gente poder entender um pouco mais desta consciência que é suprema, criadora? Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, então isso que nós vemos é a nossa personalidade atual, os limites do nosso cérebro nos limitam até no ponto de evolução que nós estamos a uma compreensão desse mistério, dessa natureza íntima de Deus. E pela sua perfeição, ou seja, à medida que nós nos tornarmos aquilo que somos, perfeitos, sábios, paz, sabedoria, luz, aí nós nos aproximamos dessa natureza íntima. Aí a gente vai ver o que é isso. Ver no sentido não de ver Deus com um olho como uma coisa, mas eu vou ver o que é essa sensação, eu vou sentir isso, e aí eu vou compreender essa natureza íntima de Deus. Na evolução, como é que o homem fez na compreensão do divino? Ele confunde Deus com as forças da natureza. Então, Deus é o trovão, Deus é o raio, Deus é o sol. Então, nós vemos as culturas antigas com adoração, como, por exemplo, os incas adorando o sol como um Deus, o Deus supremo deles. E depois a gente passa a representar Deus com as virtudes dos homens. Então, é só pensar na cultura grega. Na cultura grega tem Zeus, que é o deusão, e tem o deus da guerra, tem o deus do mar, tem o deus do amor, tem o Cupido, que é aquele que flechava os corações para as pessoas se apaixonarem. Então, as virtudes humanas eram representadas na figura de deuses. Nós vamos evoluindo e atribuindo a Deus as nossas próprias imperfeições. Então, a gente tem, muitas vezes, as referências a Deus como aquele Deus que escolhe quem é que vai vencer a guerra. Aquele que tem os filhos protegidos. Vocês já, Deus que cansa. Já pensaram em Deus cansado? Ele fez o mundo e descansou. Então, nós colocamos essa noção nossa de eu preciso trabalhar e descansar, a gente colocou na nossa evolução do conhecimento de Deus, nós colocamos como se Deus também fizesse isso. E estava conversando com uma pessoa essa semana, e essa pessoa me disse assim: nossa, quando diz lá que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, por isso que porque está escrito lá que ele criou a imagem e semelhança. Então, Deus tem que ter mão, tem que ter olho, tem que me ouvir. Por isso que eu digo, eu rezo baixo, Deus não me ouve. Como se Deus fosse aquele grande orelhão que vai ter que ouvir.
Mas a imagem e semelhança não quer dizer a este envoltório corporal que nós temos. A gente ainda faz isso. Mas é imagem e semelhança dessa essência, onde nós somos paz, onde nós somos luz, onde nós somos sabedoria. Mas evoluindo, vem o senso moral e começa a se ter uma ideia mais justa de Deus, mas ainda incompleta. E a gente chega na ideia de Deus como Criador do universo. Mas como é que nós somos educados nessa crença e nessa visão de Deus? Primeiro, Deus antropomórfico, ou seja, esse Deus criado à semelhança do homem. Então tem que ter, se ele é sábio, ele tem que ser velho, certo? Ele tem que ter cabelo branco, ele tem que ser idoso. Se ele é bom, ele tem que ser um coração enorme. Se ele é como ser humano, ele tem que. Então, a gente projeta e cria, então, esse Deus antropomórfico. Como eu disse, que tem preferência, é o Deus que castiga. Se você não seguir as minhas leis, você vai. Aí vem o castigo, e muitas vezes eterno, por uma falta feita num momento de desequilíbrio. Não cabe esse Deus. Esse Deus já não serve para o nosso entendimento. Então é esse Deus, barbudo, cabelo branco, porque para ser sábio tem que ter. Está lá em cima, anotando tudo que a gente faz. Ou então ele está lá no céu, e nós estamos aqui na terra. É outra visão infantil de Deus. Nós imaginamos Deus lá, como se ele não estivesse em toda parte. Nós temos ideias errôneas, que ele está longe, que a gente, para chegar perto dele, a gente tem que sofrer, que nós somos, como eu já ouvi muitas vezes essa frase, nós somos eternos devedores. Gente, tudo depende como a gente olha, e nós vamos olhar um pouquinho mais profundo nisso. E vejam que a gente tem algumas ideias que são contraditórias, porque a gente ouve sempre assim, Deus está em toda parte, mas eu tenho que chegar até Ele. Será que isso é realmente contraditório? Deus está em toda parte, mas como é que eu vou saber que Ele está em toda parte? Como é que eu vou perceber que Deus está em toda parte? Então, a gente vai ter que mudar o nosso olhar. A gente pode olhar para a vida, nós podemos olhar para o mundo, nós podemos olhar para nós mesmos, nós podemos olhar para o outro. Mas a gente vai ver Deus em tudo isso dependendo do nosso olhar. Eu tenho uma filha que ela é observadora para muita coisa, mas nada observadora para outras coisas. E, às vezes, a gente sai e eu estou dirigindo e digo para ela, olha só essa árvore florida. E agora os manacá da serra estão lindos, né? Olha que árvore linda. Mãe, não sei como é que você enxerga isso. Mas, em compensação, ela às vezes me mostra algumas coisas que eu não tinha visto. Então, tudo depende do nosso olhar. Que se a gente vai olhar para a vida como prova, a vida vai ser muito pesada. Porque nós vamos achar que a cada dia que a gente acorda, a gente vai pensar assim, o que vai ter de dificuldade hoje? Ou nós vamos pensar na vida como aprendizado. Como alguém que diz, vamos ver o que a vida vai me trazer para aprender. E eu posso ter aprendizados leves ou mais complexos. Quando eu olho para o mundo, eu posso olhar para o mundo como um mundo caótico,
como um mundo que está se perdendo, como alguém, eu estou preso nesse mundo. Ou a gente pode olhar para ele como escola. O que eu tenho que aprender com esse mundo de hoje? E é uma pergunta, eu acho, muito atual para todos nós, quando olhamos o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Que lição é essa que eles estão passando, mas que também nós estamos passando e precisamos aprender? Quando a gente olha para si mesmo, a gente pode se ver como um ser em evolução. Ou a gente pode se ver como um ser que tem que pagar, que está sempre devendo. A gente pode olhar para o outro como adversário, ou pode olhar para o outro como um companheiro que é diferente. Não é porque ele pensa de modo diferente que ele é meu adversário. Porque o grande trabalho, o grande desafio quando a gente encontra pessoas que pensam diferentes, é a gente encontrar o denominador comum. Porque no fundo, todos nós queremos paz. Todos nós queremos alegria. Todos nós queremos ser felizes. Então, ali como devedor. Mas, como eu disse, nós temos limitações. O nosso cérebro ainda não tem capacidade de entender mais do que essas limitações que temos agora. Nós estamos restringidos pelo cérebro, pelas limitações físicas. E é muito comum a gente ver o mundo como a gente viu ontem. E isso é passado de geração em geração. Nós, de alguma forma, repetimos o modo que vemos o mundo como os nossos pais viam. E se a gente pensar no mundo dos nossos pais para o mundo de hoje, há uma diferença enorme. Então, a gente tem que estar com essa capacidade que é da nossa essência divina de aprender, de modificar, de criar e de seguir adiante. Nós somos hesitantes quanto ao nosso propósito de vida e à nossa destinação. A gente sabe que nós estamos no caminho da evolução, mas muitas vezes a gente se perde nisso. Mas como a gente escapa dessas limitações? Se a gente ficar só nessa visão pequena, material, olhando o mundo da forma como nós estamos vendo, com as suas guerras, com suas enchentes, com os seus desastres e furacões, e etc. e tal, e ficarmos na análise só disso, nós vamos nos sentir muito presos, muito acanhados. Mas então a gente tem que ter um olhar um pouco acima, como se a gente se distanciasse dessa visão e fosse ter um olhar mais abrangente. Então, é transcender, é saber que a nossa consciência é maior. Mas eu sempre digo que quando a gente não sabe que nós somos isso e que isso está organizando todo o nosso caminho, nós não vamos procurar entrar em contato com a nossa essência. Porque a gente acha que nós vamos ser o que somos lá, um dia, quando eu for perfeito. Você é perfeito agora. Quando você está usando a sua energia de amor, ainda de uma forma incompleta, porque você é aquele toquinho que ainda não conseguiu colocar muitas virtudes junto com a sua energia de amor. Mas o importante é a gente saber que isso tudo está aí dentro. Então, a hora que vai buscar a essência, a gente vai dar de encontro com uma energia fabulosa. Ninguém procura onde sabe que não está. Muitas vezes a gente não faz esta busca porque tem medo do desconhecido. E me dizia outro dia uma pessoa, ela dizia assim, tá louco? Para que eu vou fazer um autoconhecimento? Eu vou descobrir que eu tenho tanta coisa errada que é melhor ficar como estou, achando que eu sou o máximo. Mas não adianta,
porque você acha que é o máximo, mas as pessoas olham e sabem o teu verdadeiro tamanho, porque o teu verdadeiro tamanho transparece na sua fala, no seu gesto, em tudo que você faz. Mas qual a capacidade da nossa consciência? Então, eu vou trazer para vocês um teórico que ele fez um trabalho muito interessante sobre energias, mapeando qual é a vibração dos nossos sentimentos. Então, o nome dele é David Hawkins, e ele tem uma proposta, que é despertar o autoconhecimento e uma reflexão acerca das emoções, dos pensamentos e dos comportamentos que a gente alimenta com mais frequência. Então, ele colocou essa escala aqui, ó. Então, nessa escala, o nosso sentimento de menor vibração é quando nós temos vergonha. Quando a gente está preso na culpa, quando a gente está na apatia, quando a gente está na tristeza, quando a gente está no medo, essas energias todas, elas fazem isso conosco, elas nos contraem. Quando a gente está com medo, a gente não faz isso aqui, a gente se fecha. Emocionalmente, quando eu tenho medo que alguém me machuque emocionalmente, eu me fecho, eu me afasto. Então, ele fez isso através de uma técnica toda própria, muito interessante o trabalho do David Hawkins. E então a gente vai dar uma olhadinha nisso, porque vai depender muito aonde a gente está para a gente fazer contato com a nossa essência. Se nós estamos presos na tristeza, ou se nós estamos vibrando no amor, a nossa energia é completamente diferente. Então, se nós estamos vibrando no amor e insistimos em vibrar no amor, o nosso padrão de energia, ele vai sendo natural nesta posição. Então, mas como é que eu vou saber em que faixa que eu estou? Porque a nossa proposta justamente é fazer esta subida de vibração, porque quanto mais sutil nós conseguirmos colocar a nossa vibração, essa vai ser o encontro com a nossa essência. E a nossa essência, ela é divina. Então, para você saber qual é a faixa que você está, você vai fazer a sua pergunta: quais são as emoções mais constantes no seu dia a dia? Você é aquela pessoa que reclama? E hoje amanheceu chovendo, eu queria que tivesse sol. No outro dia, ai, que sol, que calor. Puxa, por que é que não chove? Ou você é do tipo assim, oba, que bom, tenho mais um dia para viver. Então, pense um pouquinho. Quais são as emoções mais constantes no seu dia? Que tipo de pensamento você alimenta com mais frequência? São pensamentos de, ai meu Deus, o que será que vai acontecer? Ai meu Deus, será que vai dar certo? Ai, será que eu consigo? Ou é aquele pensamento assim, acho que vai dar tudo certo, vamos tentar, vamos ser positivos, vamos seguir adiante. Que atitudes você tem frequentemente? Você é do tipo solidário? Ou você é do tipo que se tranca? Você é aquele que se abre para o contato? Ou você é aquele que gosta da solidão? Vejam, é muito importante quando a gente faz esse questionamento, tirarmos a questão do julgamento. Porque a gente já vai julgar. Ah, se eu não sou assim, eu devia ser assado. Os teus comportamentos se alternam muito. Tem dias que você está muito amorosa, muito afetiva, no outro dia você não quer nada, está com raiva e bota a pessoa ao longe? Ou existe um padrão? Quando a pessoa diz assim, ah, fulana de tal está sempre... Aí a gente completa com aquele padrão que a pessoa mais se expressa. Então, a gente teria essa avaliação do David Hawkins.
A vergonha, quando nós estamos presos na vergonha, que nós estamos encolhidos, a gente tem uma vibração muito lenta. Quando nós estamos num nível da iluminação, nós estamos com a vibração no máximo, naquele nível que só mesmo a gente às vezes tem, porque a gente imagina sempre que a iluminação vai acontecer um dia. Isso também não é verdade. Nós temos momentos de iluminação que é para nós sabermos que a gente pode chegar lá. A gente pode sair deste poder de constrição para irmos lá. Quantas vezes a gente entra num nível de amor, mas amor mesmo, e depois a gente mistura com orgulho, mistura com tristeza. Então a gente oscila, a gente vai experimentando todas estas energias, e com isso nós vamos então aprendendo a lidar. E o David Hawkins coloca a coragem como o ponto de mudança. Ele diz, a hora que você tem a coragem, e aí a coragem em todos os sentidos, não é só enfrentar o medo, é a coragem de olhar para dentro e dizer, eu preciso mudar isso, eu preciso ser assim, isso me faz bem e aquilo me faz mal. Ter a coragem de ser você mesmo, de expressar a sua essência, é onde você vai entrando para emoções que vão trazer muita vontade de crescer e de expandir. Então, a gente tem quase como que um caminho para a gente trabalhar com as nossas emoções. Se nós estamos ainda presos na culpa, na apatia, na tristeza, no medo, a gente ainda está prendendo todo o nosso potencial. Quando nós começamos a soltar, a gente fica com certo medo, o medo ainda está um pouquinho presente e a gente começa a se apegar nas coisas. Depois vem uma energia de mudança, que é a energia da raiva. E vem uma outra energia que diz, eu posso, que é a energia do orgulho. Quando bem conduzidas, essas duas energias são poderosas. E são elas que nos levam para a coragem. E da coragem para diante, o caminho fica muito mais tranquilo. Quando a gente estuda sobre os nossos centros de energia, a gente sabe que nós vamos ter centros de energia que nos prendem às coisas materiais, nós temos centros de energia que nos ligam ao outro, mas nós temos o centro de energia cardíaco, que é o grande divisor. A hora que a gente consegue ativar esse centro, daqui para cima, é muito mais fácil você fazer conexão com toda a espiritualidade superior. Então, aqui nesse nível, é o nível da felicidade, da produtividade, desempenho máximo sem estresse, e aí entra na sincronicidade. Quando a gente entra na sincronicidade, os resultados são extraordinários. E o símbolo da balança é justamente nesse sentido, de nós vamos, na verdade, equilibrando tudo isso, porque nós vamos trabalhar em todo o nosso processo de evolução, nós vamos lidar com essas emoções, porque elas não são boas nem más. Nós precisamos ter vergonha. Porque se a gente não tiver vergonha, a gente sai nu na rua. Então, essa é a boa vergonha. Mas tem aquela vergonha, que é aquela vergonha que diz, ah, não, eu não vou falar no meio de tantas pessoas, o que vão pensar de mim? Aí tolhe, aí encolhe. Então, no nosso caminho da busca de vibrar aqui, nós vamos ter
todas essas emoções, só que elas vão estar muito mais equilibradas. E como é que a gente aprende a equilibrar? Na velha lei do ensino de Maria Montessori. A gente só aprende a fazer fazendo. Não tem como. Eu posso contar uma experiência. Teve um tempo que fui praticar vôlei num grupo de senhoras. E aí tinham as senhoras mais novinhas e tinham as senhoras mais velhinhas. E jogando vôlei, uma das mais novinhas chegou e disse para a diretora aqui, a treinadora, né? Ah, por que vocês não pegam essas que têm mais idade e põem no banco e vê a gente jogar? Porque daí elas aprendem. Hã? Se eu olhar o melhor jogador de futebol e não jogar futebol, eu nunca vou jogar futebol. Então, a gente vai a vida inteira trabalhar com isso. Nós vamos trabalhar, só que essas energias, elas são da nossa essência. E nós vamos aprender a utilizar nessa busca aqui, ó, da paz, da alegria, do amor, da iluminação, e buscando sempre esse caminho aonde nós realmente estamos bem. Quando a gente está nesta fase, vendo o outro, até o orgulho, o outro é um obstáculo para a minha vida. E é aquele momento que aconteceu alguma coisa, eu disse, mas também você? A gente está aqui, ó, preso ainda nessas emoções. Se a gente conseguiu chegar no nível da coragem, a gente vai procurar conviver em paz, entendendo os conflitos como questão pontual, né? Uma vez aqui no centro, estávamos discutindo na época da pandemia, em que eu e uma outra pessoa tínhamos opiniões muito diferentes. E foi um trabalho danado para a gente poder estar nessa posição de conflito, mas procurando o objetivo maior, que era como lidar com um centro com porta fechada. Como fazer as pessoas da minha geração e de gerações um pouquinho mais velhas que eu, lidar com essa tecnologia. Então, tinha um conflito entre a geração nova e as dos mais antigos na época da pandemia. Mas como o objetivo maior era a gente vencer a dificuldade e resolver como trazer para a luz eterna o melhor, a gente conseguiu superar o conflito e considerou que era só uma questão. Não sou eu contra o outro. Nós estamos olhando para uma questão, você olha de um lado, eu olho do outro. Como a gente vai achar o denominador comum? Os comportamentos, quando a gente está do orgulho para baixo, são mais instintivos, mais impulsivos, pouco cuidado com as consequências. Quando os comportamentos estão da coragem para cima, não são subjugados pelas emoções. Desenvolve uma compreensão mais efetiva da realidade. Amor e empatia predominam. Isso por quê? Por que é importante a gente saber qual é o nosso padrão habitual de vibração? Porque para nós que somos espíritas, que estudamos sobre a doutrina espírita, nós sabemos que a lei de sintonia vigora. Nós estamos mergulhados nessa lei e ela vai nos trazer aquilo que nós precisamos, porque é com isso que nós estamos lidando. Na lei de sintonia, nós atraímos vibrações semelhantes àquelas que estamos vibrando. E, se vocês pensarem um pouquinho, tem certas coisas que você olha e diz, nossa, como é que o outro pode fazer isso? E, dali a pouco, alguém olha e diz para você, nossa, fulano, como é que você pode fazer isso? Igualzinho ao outro. Por quê? Estava ali, né? Para realizar esse processo,
É preciso que a gente desenvolva essa autoobservação. Que nível de vibração eu estou? Qual é a emoção que eu estou trabalhando? Quais são as emoções que eu preciso colocar no equilíbrio na minha vida? Como eu falei, sem julgamentos. Tanto para si, né? E para os comportamentos, olhando de um modo bem verdadeiro. Mas olhar só não adianta, olhar é o primeiro passo. O importante é ter a vontade de viver aquelas outras experiências, das outras emoções de vibração mais sutil. E sabendo que a gente está caminhando sempre em busca desta verdade. E quando a gente grifa ali a palavra verdade, a gente está falando que a gente vai buscar esta verdade interior que somos nós. E nesse ponto, é saber, é buscar sem medo, porque essa essência é divina. E algumas vezes é necessário ajuda para fazer esse processo todo. Então, a gente tem, por exemplo, grupos de meditação que facilitam, a gente tem grupos de desenvolvimento mediúnico que facilitam, a gente tem vários grupos de outros trabalhos que levam a uma percepção maior. Procure o silêncio interior e o estado meditativo, contemple a natureza, desenvolva o hábito de ser grato. Isso é uma coisa muito importante. Cultive as boas emoções, que são aquelas emoções que estão lá para cima da coragem. Escolha bem as atividades nas quais vai se envolver. Agora lembrei, outro dia me dizia um jovem, ai meu Deus, para eu aguentar a balada eu tenho que beber. Gente, para que você vai para uma coisa que você não gosta e que você tem que se anestesiar? Faz sentido? Na cabeça do jovem faz. Porque ele está lidando com a coisa do grupo, a força do grupo, tem que ir para a balada. Mas para eu ir para a balada, eu tenho que tomar todas. Use seus dons para ajudar os outros. Foque no desenvolvimento dos seus pontos fortes. Isso aqui é uma mudança total do modo da gente pensar. Porque normalmente a gente diz assim, né, para um filho que não sabe matemática, você pega e bota ele no professor particular de matemática. Claro, ele vai precisar passar, né, de ano. A escola está cara. Mas quando a gente fala da gente, uma coisa muito interessante é que quando você desenvolve um aspecto seu que é positivo, ele puxa aqueles outros que estão mais frágeis. É como se a energia desse ponto positivo fosse se espalhando naqueles outros e o equilíbrio vai se estabelecendo. Quando sentir alguma emoção negativa dessa escala que nós falamos, se acalme e peça que ela seja substituída por luz. Não é aquela coisa que eu muitas vezes digo que quando a gente diz, nossa, como eu sou inferior. Eu digo que todo mundo tem um chicotinho e pega o chicotinho, ó, vai se mortificando. Não. Você está em evolução. Você está na busca da sua iluminação. Aceite, porque a hora que você reconhece, você deu o primeiro passo, e se você tem vontade, você pode mudar. Aprenda a respeitar-se, e então você também saberá respeitar os demais. Transcender, então, é a chave. O desejo de transcender a condição humana e a personalidade, ou seja, eu não sou isso. Eu sou muito mais que isso. Então eu vou transcender, eu vou ser além daquilo que, nesse momento, eu preciso encarnar, que eu sou. É uma necessidade tão profunda quanto antiga, quanto a própria humanidade. E a gente transcende quando? A gente pode viver uma outra realidade,
quando a gente busca essa consciência elevada, universal, e para ir além dessa pequena consciência e transcender, tem alguns passos. Ter experiência pessoal que nos proporciona a vivência para além da consciência do dia a dia. E, gente, hoje nós temos um recurso fabuloso que é a internet. Tanto para o bem quanto para o mal. Mas se a gente quer transcender, se a gente quer sair dessa visão mais simples, existem programas de meditação, de visualização ativa, de criatividade na internet que são fabulosos. A gente tem que saber aonde a gente vai colocar a nossa energia. Revisar o significado da vida, que é perceber que a vida material não é essa vida que eu estou vivendo. Vida é muito mais. Aqui é um momento da minha experiência no correr da vida. Porque há um propósito mais alto, tem um plano, que é esse plano da evolução, e que vai nos levando cada vez mais para uma consciência maior. E aí a gente se torna parte do plano. E como parte do plano, a gente simplesmente se entrega. E aí, vamos seguindo neste caminho, porque a gente sabe que quem está... A consciência divina, ela está gerenciando o processo. E aí a gente vai buscando essa energia divina nesse processo que é interior e é exterior, desenvolvendo então essa consciência mais elevada. E aí a gente chega naquela vibração maravilhosa que quem alcançou diz que na pesquisa é de 1000 Hz para cima, uma consciência superior daí se torna uma realidade. A gente não vê outra forma de ver o mundo como uma criação divina. O sagrado, que a gente olha que é sagrado e o que é mundano, é tudo a mesma coisa. Tudo faz parte do plano. E existe apenas a luz da consciência para onde olhar. E aí a gente volta para Kardec, que, falando sobre a transformação do mundo, ele diz o seguinte: a humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando estes se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. Nós temos exemplos muito recentes da maravilha das pessoas boas, sendo aqueles voluntários maravilhosos no Rio Grande do Sul, que arrastaram, vamos dizer assim, houve esse movimento de arrastar o Brasil inteiro na direção de socorro. Então, eu diria assim, que é um momento em que os indivíduos que têm essa empatia, que têm esse desejo de ajudar, eles arrastaram nessas campanhas todas os que estavam mais passivos ou que estavam querendo tirar proveito de uma situação tão difícil. Mas, com certeza, o que fica é essa maravilha da natureza humana, que quando despertada, quando tocada, aparece o melhor que tem, que é a sua essência e que é essa nossa proposta. Vamos subir? Usando todas essas energias de modo equilibrado, no caminho da nossa iluminação, chegando então a esse nível da consciência maior. Tudo isso somos nós. Todos estamos em contato com a nossa fonte primordial, que é Deus. Fazer o contato com isso é encontrar Deus em nós. Um bom dia e que Deus os abençoe.